Móveis planejado. Tá, comecei, tá? Comecei num lugar... Em todos os lugares agora. Hoje não tem Xuxa pra começar. Aí, funfando. Kelly com corona lá atrás. Oi, gente! Vamos dar início à nossa live de hoje. Kelly Regina. Kelly? Isso? Não, Kelly Regina. Tá louca a pessoa? Oi, Kelly, tudo bem? Então, vamos conversar hoje sobre os pais serem nossos assistentes na hora da sessão, serem nossos fotógrafos na hora da sessão newborn, tá? E eu quero falar que toda terça-feira, então, eu tô aqui às 3 horas da tarde. Sempre tiro esse momento pra tá passando algum tipo de informação, pra tá mostrando algumas coisinhas sobre a fotografia newborn, alguns posicionamentos, algumas novidades, né? E até cheguei nesse ponto dos pais fotógrafos durante a sessão, porque antigamente isso me incomodava muito. Quando eu comecei, até mesmo indo na casa dos pais, fotografando no meu estúdio e tudo mais, eu tinha um sério problema com os pais ficarem próximos de mim, eu não gostava disso. E pra mim me fazia muito mal ter os pais ali, parecia que eles estavam, sabe, me sufocando. E aí, com o tempo, eu fui me colocando no lugar desses pais, dessa mãe, desse pai, de primeira viagem muitas vezes, né? E me colocando no lugar deles, eu consegui perceber que eu faria a mesma coisa. Eu também ficaria em cima do bebê, eu ficaria em cima... No caso, eu ainda não tenho bebê, né? Mas se acontecesse, por exemplo, uma sessão de fotos de uma sobrinha minha, de alguém, assim, muito próximo a mim, com certeza eu ficaria super próximo. Eu queria fotografar o ambiente, queria fazer as fotos dos bastidores, né? Então, eu me coloquei no lugar daquele pai e daquela mãe. E sim, hoje eu permito, ou melhor, eu ofereço a eles a oportunidade de eles estarem fotografando com o celular. E muitas vezes os pais até me mostram a foto, tipo, olha, que foto linda, que foto massa que ficou. E realmente ficou uma foto ótima para um celular, para um smartphone, né? Mas não ficou nem aos pés do que ficou a minha com a câmera profissional. Então, hoje eu deixo eles mais faceiros com a parte de... Eu mesmo, às vezes, pego o celular, ou eles estão muito em cima de mim, eu falo assim, peraí, eu vou te ensinar a angulação que você vai fazer com o seu celular, pra você não pegar a foto errada, e aí você manda pra família. Aí eu vou lá e explico, olha, faz mais de cima, assim, faz mais viradinha assim, ó, do lado da luz, tá? Não faz ao contrário, senão você não vai pegar nada. Aproveita e faz uma foto minha aqui, fotografando, e depois me manda no WhatsApp, tá? Porque quando você me manda prévias, ou melhor, bastidores, eu mando prévias. E assim eu consigo várias fotos segurando aquele bebê, o método que eu tô fotografando. Porque quando a Kelly tá me ajudando nos newborns e tudo mais, é muito mais fácil, né, que ela vá fotografar com o celular e tudo mais, e faça fotos ótimas pra eu estar postando, pros pais verem que eu tô trabalhando, né? Do que os pais fazerem essas fotos. Às vezes os pais ficam tímidos, eles não sabem se pode ou não pode pegar celular, porque, cara, eu lembro não posso contar muitos anos, porque eu tô ficando velha já, mas assim, há uns anos atrás, em formatura, que era o que eu comecei, por exemplo, a fotografar e tudo mais, casamentos e tal, cara, a gente era obrigado a expulsar os familiares do estúdio onde a gente tava fotografando, porque não podia fotografar. Por quê? Aquela fotografia era muito cara, eles não tinham opção de escolher aquela empresa de fotos, então era obrigatório aquela empresa de foto vender, e aí os fotógrafos, quem era responsável pela fotografia, tinha que realmente expulsar. Olha, aqui não pode fotografar. Você tá me atrapalhando com o celular. Era horrível, gente, horrível. E eu falava assim, que custa uma foto, 2, 3, que seja. Mas dependendo, na época, nessas formaturas e tal, é tanta correria, que às vezes o fotógrafo realmente não faz aquele trabalho de arte. E às vezes do celular fica muito melhor, sabe? Então, não querendo falar mal de ninguém, faça formatura, pelo amor de Deus. É que realmente
quando eu fazia. Eu sei que essa correria, essa bagunça toda, e às vezes não dá tempo de você, sei lá, fazer alguma coisa legal e tal. E a iluminação tá lá, pronta pros pais ou pros familiares fazerem com o celular. E aí a gente tinha que expulsar. No newborn, quando eles te contratam pra sessão newborn, é porque eles querem você. Então, assim, eu até, quando eu tava preparando essa live, eu comecei a pensar na seguinte hipótese, né? Ah, mas se o fotógrafo vende por foto, às vezes o fotógrafo pode até perder aquela foto porque no celular ficou muito boa. E aí, por perder essa foto, ou melhor, por perder essa foto, não seria, né, o perder. Mas assim, como já tem no celular, eu não vou comprar profissional dela. Tá igualzinho. Mas o celular dos pais tem que ser muito bom. Só que hoje, eu não sei muito da Samsung, de outras marcas, assim, mas acho que o iPhone 11, que é o top dos tops, se eu não me engano, da iPhone, ele tem uma foto maravilhosa, né? Que se eu pegar e colocar a minha câmera e o celular perto, claro que não no computador, mas no celular eu vou falar, puta merda, o celular ficou ótimo aqui agora. Aqui agora, né? Agora, a angulação, o nosso olhar, as nossas mudanças de ângulo, de pose, de acessórios e tudo mais, é a gente que vai fazendo, né? E o pai, às vezes, ele vai ficar todo o tempo ali em cima de você. Porém, aí vai a empatia da gente de pedir, olha, às vezes aconteceu já várias vezes, eu estar fotografando e virar a câmera, tipo, ou abaixar a câmera e pá, no celular do pai, derrubar o celular, ou tipo assim, tô lá fotografando em cima do bebê e vou voltar, tipo, eu não tô vendo quem tá atrás de mim, né? E o pai tá lá com a câmera bem em cima da minha cabeça. Já aconteceu muito isso, ou do ladinho e tal, mas também, fora essas paradas, agora eu vou falar uma gíria bem legal, fora essas paradas, também acontece deles fazerem umas fotos de bastidores comigo aparecendo e tudo mais, que ficam super show, que ficam bem legal. Então, muitas vezes eu utilizo muito as fotos dos pais pra mostrar, principalmente nesse tempo, nessa pandemia, o que eu tô fazendo pra me cuidar, como que está sendo a rotina do estúdio, na hora da sessão newborn e tudo mais. Então eu acho bacana, eu gosto pelo menos quando eles fazem esse tipo de fotos, tá? E se você acha que você vai perder de vender, eu acho muito difícil, tá? Porque realmente a qualidade, o estilo que os pais fazem é diferente. Agora, quando você vende por foto, né? E você não faz escolher na hora que o cliente vai lá, tipo assim, opa, pera aí, mas tá muito igual ao do celular. Eu vou revelar do celular mesmo. Não vou pagar R$25 no valor dessa foto. Aí eu acho que pode ser que você deu uma leve comprometida na sua venda. Mas eu acho muito, muito legal, porque eles ficam tão empolgados na hora dessa sessão, na hora do newborn, a primeira sessão do filho deles, né? Eles querem estar ali encorujando, eles querem estar ali próximo, eles querem estar ali fotografando. E muitas vezes, a gente que faz a nossa própria caveira, ou melhor, a gente que faz o nosso próprio desespero, vamos pôr assim. Porque muitas vezes a gente pensa dessa forma, o pai vai fotografar e não vai comprar essa foto. Cara, é coisa da nossa cabeça. O pai tá lá, ele contratou você porque ele quer uma boa foto. Por mais que ele te contratou porque, o preço é melhor. Não, eu vou contratar ela porque ela cobra 350 e me entrega 10 fotos. Mas a fulana me cobra 1.000 e me entrega todas. Não, eu vou pegar essa de 350, que é o que eu posso, 10 fotos tá ótimo. Cara, você vai mostrar pra ele muito mais de 10 fotos, né? A não ser que você faça um estilo de entrega de 10 fotos, ele nem precisa olhar, que é você que escolhe, né? Então pronto. Agora, se você precisar vender mais e tudo mais, eu inclusive já falei aqui em live, se não me engano, sobre essa parte da venda, que a venda no calor do momento, ela é muito mais eficaz, né, do que a venda depois. Só que, cara, eu saio muito cansada da sessão newborn pra depois mostrar pro cliente no computador e ainda passar aí mais meia hora, 40 minutos, uma hora com ele escolhendo. Então, eu, sinceramente, tenho os meus pacotes onde eu entrego todas, tá? O que muda realmente é a parte que eu entrego, eu vendo na hora, né? Que é com as composições, conforme eu vou fazendo, eu já vou falando, olha, eu já fiz uma composição a mais, tá? Tudo bem, vai aumentar tanto, mas eu vou continuar fazendo. Ela tá dormindo, e eu preparei essa, que é de anjinho, que é assim, que é assado. E eles acabam nem questionando.
É muito incrível. Eu realmente testei esse método de venda e eu acho ele, ele funciona muito bem. Pra mim, ele funciona muito bem porque eles estão no calor do momento. Tá tudo pronto ali, programado, ajeitadinho. E aí, quando, por exemplo, eu começo, eles já vão pedindo, mas você vai fazer essa de urso? Porque essa aqui, nesse pelinho aqui, por exemplo, tá tão lindo. Então, eu queria tanto que você fizesse. E assim vai. E assim, quando eu vejo, já fiz as 4, 5 produções. E aí eu falo, olha, já fiz 5 produções, eu posso até fazer um desconto, mas o valor é tanto, vocês querem que eu continue? Ou a gente pode finalizar com as fotos de vocês, né? Porque eu nunca gosto de deixar, eu não deixo, na verdade, o cliente achando que acabou naquilo. Não, eu ainda faço a mais, né? Faço as fotos deles por último, ou vou fazendo no decorrer da sessão, né? E aí, muitas vezes acontece da mãe vir se arrumar aqui no estúdio, tá? A gente contrata a maquiadora à parte, a maquiadora faz a maquiagem dela no cantinho enquanto eu vou fotografando o bebê. Nessas horas, a mãe não consegue ver o que eu tô fazendo, o que eu tô preparando e tal. E às vezes o pai tá pouco interessado. Na verdade, o pai tá trabalhando no celular e tudo mais. Aí o que eu faço? Eu pego o meu celular e eu faço uma foto do bebê. Eu faço vídeos do bebê ali com o ursinho e tal. E aí, terminou a sessão. Eles estão indo embora no caminho de casa. Eu já tô mandando tudo que eu fiz na sessão, que às vezes ela nem viu. Ou melhor, a maquiadora, a Fran, ela já fica, meu Deus, mãe, olha que coisa mais linda. A maquiadora super me ajuda, né? E aí fica, né, eles ficam já assim, com sede das fotos que vão vir, né, da minha câmera, as fotos que eu fiz, mas eles já conseguem mandar pra família, matar a curiosidade daquelas primeiras que eu já fiz, que eu já mandei no celular deles. Então, eu acho que essa parte dos pais fotografarem junto super ajuda. Além do marketing, vocês já pensaram que aquela mãe... É incrível essa história. Quando uma engravida, as outras próximas acabam engravidando. Ou é amiga, ou é prima, ou é vizinho, ou é parente, assim vai, né? E aí, por mais que aquela amiga, ou sei lá, uma conhecida, não perguntou pra ela com quem ela ia fazer as fotos, ou, né, com quem você fez as fotos, se aquele cliente seu postar um stories, ou aquela foto do bastidor, ela vai saber que fez com você. E aí ela não precisa nem pedir, porque às vezes tem gente... Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu sou uma pessoa que tem muita vergonha. Só que não. Mas assim, eu sou uma pessoa que não vou perguntar pra outra assim, viu, com quem tu fez as fotos? Não, só pra saber. É porque às vezes vai dar aquela interpretação, tá com inveja só porque eu fico com fulano. E aí, quando esse seu cliente posta que ele está lá aqui no estúdio fazendo as fotos e tal, que ele tá mostrando que tá acontecendo aquilo com aquela fotógrafa, aquele suposto cliente, amigo, conhecido, vizinho, sei lá o que tá grávida, ou nasceu o bebê, ou alguma coisa assim, vai te chamar, porque ela sabe quem foi, né? Então é legal também quando vocês forem postar algum stories, alguma foto, alguma coisa assim, marcarem aqueles pais. A mãe e o pai, tá? Porque o pai também é visto, né? É visto, é lembrado, e o pai reposta, e a mãe reposta, e daí marca a tia, a avó, e aí todo mundo sai repostando com você lá. Então eu acho demais. Ou assim, já aconteceu também da mãe postar, eu repostar com alguma frase, alguma coisa escrita, e a mãe repostar de novo. Então, tipo assim, é um tal do reposte. E aí, vai lá a carinha da Nani Belin, aonde os clientes forem repostar, né? Então, essa parte, acho que ajuda muito no marketing pra gente. É um marketing barato, na verdade, porque a gente não paga nada, né? Ao contrário, são eles que estão pagando pra gente fotografar, e aí eles acabam fazendo o nosso marketing. Imagina quando eu pego o celular deles e faço uma foto da minha angulação, que eu sei que tá ok, que tá bonita, com uma iluminação ótima que eu tenho aqui, e eles já repostam. E aí ela ainda coloca assim, só do celular. Então, tipo, todo mundo já fica naquela adrenalina, naquela ansiedade. Caracoles! Se a foto do celular ficou assim, imagina o que vem da câmera, né? E é claro que a gente vai entregar da câmera pra eles muito melhor. Nossa, eu tô ouvindo um delay meu por aí. Kelly, tá ouvindo? Não.
Aí, eu tô me ouvindo 2 vezes aqui. É que eu não falo alto. Eu não grito. Daí eu acho que eu ouço minha voz, deve dar eco lá no final da porta e voltar, só pode. Mas então é isso, eu gostaria de ter deixado isso bem claro, que os pais fotógrafos, muitas vezes eles nos auxiliam, tá? Não tenham medo deles estarem fotografando na sessão. Isso é muito de antigamente, é porque assim, eu falo antigamente porque era quando eu tava começando. Eu tava até conversando sobre esse assunto, que quando a gente começa, a gente tá toda perdida. E tudo que falam pra nós, ai, o pai não vai comprar foto se você deixar ele fazer a foto com o celular. Cara, isso é crença limitante. Isso é crença de quando eu comecei, eu ouvia muito isso, porque na minha época de formatura isso acontecia. Que a gente não podia deixar, porque senão a gente ia perder de vender aquela foto. E isso veio vindo, ó, de muito lá atrás. Da época das câmeras de filme ainda, entendeu? Porque era caro naquela época uma foto, né? Uma foto. E aí, se você tirava com uma máquina de filme, às vezes você podia estragar a foto do outro, né? Do fotógrafo profissional. E aí você ia ter a sua, você não ia precisar comprar dele, certo? Então, isso vem de muitos e muitos anos. Só que, gente, isso hoje é diferente pra nós. Isso nos auxilia, tá? Isso nos auxilia no marketing de graça, no marketing grátis. Porque eles vão fazer muito marketing nosso. Eles vão mostrar muito a sua foto. E aí, assim, ó, é engraçado que na hora do newborn eles estão compartilhando com todo mundo, com a avó, com o Dindo, com o tio, e assim vai. Então a avó vai postar, ai, meu bebezinho, meu netinho fazendo foto, nananã. Vai marcar a fotógrafa, porque todo mundo conhece a fotógrafa, né? Nossa, eu tava morrendo de frio, agora eu tô vermelha de calor. Não dá pra ver o vermelho, eu acho. Então é isso. Acho que eu não vou me estender muito nessa parte aí dos pais fotógrafos, porque eu preparei uma coisa meio por trás dessa live que eu queria mostrar e falar pra vocês, tá? Se vocês não sabem ainda, além do Instagram, eu tô também no Facebook do Nani Belin, Fórmula do Newborn. Na verdade tá Nani Belin, né? E aí, lá, tá a tela aberta, certo? Então vocês conseguem ver o que tem pra cá, tá? Mas continua aí no Instagram, porque eu preciso ver que vocês estão aí também, tá? Que eu não consigo ver no Facebook as perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta em relação a esse tipo de assunto das fotos, dos pais fotógrafos, podem enrolar aqui, porque eu vou ler e vou responder, tá bom? Mas, dando continuidade, eu deixei aqui a Sofia na minha poltroninha. Nossa, Sofia, você comeu demais hoje. Não sei se foi eu, né? Tá bom. Eu deixei a Sofia aqui prontinha, né? Que ela fez participação especial semana passada. E eu acho que muita gente gostou, porque essa parte do posicionamento é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? E cada dia que passa, a gente aprende um segredo novo, uma técnica nova. E eu, principalmente, quando aprendo alguma coisa nova, eu quero passar pra vocês. Eu quero mostrar isso pro mundo, né? E então, hoje, eu queria comentar sobre o puff, que inclusive ele tá aqui do meu ladinho. Quem tá no Instagram não tá vendo, mas eu vou dar uma mexidinha aqui. Quero comentar sobre a minha experiência com ele. Sofia, fica aqui, ó, bem bonitinho. Pro pessoal do Instagram só. O posicionamento é ótimo, olha aí, ó. É porque acho que a maior dúvida de quem começa na fotografia newborn é o posicionamento, é o pegar o bebê, né? Porque por mais que você é mãe, por mais que você já é mãe de 2, 3 vezes, né? Quando você vai fotografar o bebê do outro, você tá inseguro. E olha, eu quando comecei eu tinha muita insegurança. Só que eu era metida. Eu era uma pessoa muito metida. E eu não tinha medo, sabe? Eu lembro que no meu segundo newborn, segundo ou terceiro, segundo foi, eu fui na casa do cliente, inclusive eles são meus clientes até hoje, e eu fiz as fotos da bebezinha com a mãozinha no queixo. E eu, tipo assim, olhei aquelas fotos, até hoje eu olho essas fotos e falo assim, caracoles, meu, eu fiz isso na minha segunda sessão, só que daí na terceira, na quarta, na quinta, na oitava, eu caguei geral em todo o resto. Mas naquela, os pais estavam tão tranquilos, tão de boa, e eu tinha uma assistência junto comigo, que também tava de boa, tranquilo e tudo mais, que foi assim, ó,
fluindo, sabe? E aí, é muito engraçado falar disso, porque realmente, essa sessão pra mim ela ficou maravilhosa, foi o meu carro-chefe de venda na época, de novos clientes e tudo mais, mas eu não entendia muito sobre vendas, sobre essas coisas, e foi realmente uma sessão que eu não postei muito, eu não mostrei muito, mas os clientes gostavam. Ou melhor, gostaram na época, né? E eu acho linda até hoje essa sessão, porque realmente ficou muito boa. E aí, depois dessa sessão, eu fui sem assistente, na casa do cliente com uma luz horrível. Ah, falando sobre luz ainda, né? Com uma luz que eu não tinha controle, então realmente as outras sessões foram uma catástrofe, tá? Mas essa segunda foi maravilhosa. A luz era linda, tava frio, mas tava assim, o local aquecido, tava uma delícia. E aí, hoje, eu quero comentar, então, sobre o puff. O meu puff tá aqui, tá? Ele é aquele puff pequenininho, aquele puff portátil. Nossa, eu tô velha, eu preciso me mexer. Esse puff, eu vou confessar a vocês que antigamente eu usava um suporte de puff que foi feito aqui na cidade, tá? Foi pegado um puff normal e foi levado no ferreiro, acho que é o nome, ferreiro, metalúrgico, não é ferreiro. É porque eu não lembro certos nomes, gente. Tá. E aí a gente levou esse puff e o cara fez essa estrutura redonda, gigantesca, pra gente fotografar os newborn. E deu super certo até então, até agora, até sempre. Mas eu nunca carreguei esse suporte, ou melhor, eu carreguei do local pra dentro do meu estúdio e nunca mais saí com ele daqui. Então, se eu tinha alguma sessão pra fazer na casa do cliente ou qualquer outro lugar, eu não levava o puff. Porque ele era um trambolho, não tinha como desmontar, não tinha nada. E na época eu paguei 350 pila e ele fazia 450 desmontado. Eu falei, aqui, ó, que eu vou pagar 100 reais a mais. Que burra, né? Mas tudo bem. E aí eu usei ele até pouco tempo, até fevereiro. Se vocês procurarem muitos vídeos meus, vão ter aquele outro puff. Só que, cara, aqui no meu estúdio eu já não tenho mais espaço. Eu tenho um espaço mini ali atrás, ó, ali atrás. E ele não cabe mais aquele puff gigante. Ou melhor, se ele cabe, eu não consigo entrar, né? E aí eu senti a necessidade de estar reformulando esse puff, de estar pegando um puff menor, onde eu posso desmontar ele, onde eu posso guardar em qualquer lugar. E aí eu fiz. Eu não tive uma boa experiência com a empresa, mas isso não vem ao caso, tá? Mas o material, o puff, o acabamento, tudo, ele é muito prático, ele é ótimo. Ele desmonta, ele cabe numa bolsinha extremamente pequena. Inclusive, acho que já viram aqui que eu postei algumas fotos com ele, com a mala, o puff e o suporte, tipo assim, tudo em um, vai numa mão só carregando até o carro, do carro na casa do cliente, super fácil. E, gente, a minha fotografia na casa do cliente mudou 100% depois do puff. Porque sim, antes eu escolhia o local que eu tinha a cama do cliente. E ou às vezes até mesmo o sofá. Mas o sofá ainda não era aquelas coisas. Então eu preferia a cama, porque eu tinha mais espaço. Normalmente tinha um aquecedor, então tava tranquila. Porque aqui no Paraná faz frio, né? Então eu tinha que escolher um local que fosse quentinho, que pudesse aquecer também, né? E aí, quando eu fiz a aquisição desse puff, eu tive a experiência de ir na casa de uma cliente, só que infelizmente eu não pude tirar fotos, porque ela não permitiu. Mas eu posicionei o puff ao lado de uma janela, que na verdade era uma porta, né? Que vai do chão até o teto de claridade, realmente era uma porta de vidro. E fez toda a diferença, porque eu posicionei aquele puff lá do lado, era uma edícula. Eu posicionei esse puff ao lado dessa porta, com essa boa iluminação que nem eu tô tendo aqui agora, tá? E eu fiz todas as fotos ali, eu coloquei o fundo de madeira ali, eu fotografei o bebê no baldinho, fotografei o bebê no cestinho, com aquela ótima luz que eu tava tendo aqui do ladinho, aquela ótima luz que eu tenho aqui no estúdio. Então hoje, eu sei que aquela foto não foi feita no estúdio por causa do meu fundo amadeirado. Porque o meu fundo amadeirado eu não pude carregá-lo, né? Que eles são de madeiras de verdade. Agora, eu só consigo decifrar realmente que aquela foto foi feita lá por causa do meu fundo, que não é esse fundo que normalmente eu utilizo, que é um fundo de madeira de tecido que eu levei.
Essa é a única forma de realmente alguém olhar e falar assim, olha, realmente não foi feito no estúdio da Nani. Mas iluminação, gente, minhas fotos de iluminação antigamente não, de newborn, no caso na cama do cliente, nem sempre era aquelas maravilhas. Porque eu tinha uma janela minúscula e às vezes não tinha um voal, que não dá nem pra ver o meu voal, tá bom. Não tinha um voal, não tinha nada pra pôr na janela pra dar aquela suavizada na luz, então era aquela luz dura, tá? Claro que o posicionamento, as fotos do bebê ficavam perfeitas. Agora, a parte da luz, que é o que mais é importante pra nós nesse momento, não, eu perdia. Eu simplesmente não sabia utilizar, né? E eu confesso pra vocês que eu demorei 2 newborn na casa pra levar ele, porque eu fiquei meio assim, será que eu levo? Será que eu não levo? E eu levava antes uma caixinha com uma manta, um layer, um ursinho, wrap, tal, e levava aquilo lá. E a câmera, né? Agora não, agora eu vou de mala e cuia, que às vezes os pais me perguntam, nossa, Nani, quantos dias tu vai ficar aqui? E eu respondo que são só alguns, mas eu vou embora no final do dia. E, gente, nunca mais eu fiquei refém da luz. Eu já levei o Puff em outros vários newborn na casa do cliente. E nunca mais eu precisei ficar refém da luz e nem daqueles pequenos espaços, ou espaços apertados, ou, muito frio. Eu tenho 2 aquecedores portátil, onde eu coloco eles dentro da mala, junto com todos os acessórios, e eu carrego junto. Então, eles são muito práticos pra mim. Eu utilizo super, né? E com certeza mudou a minha foto na casa do cliente. Hoje, devido à pandemia, gente, eu tenho que fazer uma limpeza gigantesca aqui. Primeiro que aqui ninguém mais entra de calçado, tem todo um cuidado com álcool e tudo mais. E aí, quando eu vou fazer uma sessão newborn, além de eu preparar tudo, eu limpo tudo antes do chão. Aí eu preparo todas as composições. Aí eu saio tacando álcool em tudo, né, pra deixar todo mundo bêbado aqui dentro. E aí eu ainda passo mais um pano com álcool no chão. Então, assim, pra mim, esse trabalho é muito cansativo. Porque 2, 3 vezes é limpa, deslimpa, limpa, deslimpa. E na casa do cliente eu vou organizar tudo dentro da minha mala, né? Mas, cara, eu não preciso limpar nem antes do cliente chegar, nem depois. O estúdio tá limpo, porque ninguém tá entrando de calçado, né? A mala, eu vou espirrar álcool, aí sim as coisas eu vou limpar, vou guardar tudo bem certinho dentro da mala, mas tá me dando muito menos trabalho, tá indo na casa do cliente, do que propriamente fazer aqui no estúdio. Mas ainda tem essa facilidade da iluminação, que é super controlada aqui, que na casa do cliente não é tão controlada, né? Então eu ainda prefiro fazer as fotos aqui no estúdio, salvo alguns casos que realmente são fora da cidade e tudo mais, e eu prefiro estar indo lá. Eu tenho muito mais trabalho, né? Mas eu cobro o meu deslocamento, eu cobro o meu tempo de estar indo pra fora também. Mas quando é dentro da cidade, eu não cobro pra estar indo lá na casa do cliente. Hoje, tá? Porque antigamente eu cobrava quando eu tinha que ir na casa do cliente fazer o newborn, quando ele não vinha até mim. E hoje já não. Hoje eu prefiro ir na casa do cliente, porque eu tenho muito menos trabalho. Muito menos, coisa de paranaense, provavelmente, né? Tenho menos trabalho na parte de limpeza e tudo mais, do que tá indo, então, do que tá fazendo aqui no estúdio. Os clientes não fazem ideia do trabalho que temos pré e pós-sessão. É verdade. Scarlett. Ai, que nome chique, gente. Adoro esses nomes diferentes. A Luana Santos falou que adora os seus vídeos. A Luana? Luana Santos. Oi, Luana. Scarlett. Adoro. Olha aí, ó. A Kelly também falou, verdade. Alguns ainda se queixam do valor da sessão. Pois é. Hoje, eu vou até falar uma coisa muito séria aí, Kelly. Hoje, ninguém mais reclama do preço da minha sessão. Tem muitos pais que chegam aqui, até aconteceu na semana passada, eu fui na casa do cliente e a mãe falou assim, Nani, a gente vai pegar o primeiro pacote, tá bom? Ok, primeiro pacote. Mas eu levei muito mais, eu levei ali 4, 5 composições, certo? Porém, quando eu cheguei lá, eu saí montando, eles viram que eu fiquei 15, 20 minutos só montando, organizando, aquecendo o local. Quando eu cheguei na casa deles, eles acabaram fechando o pacote de 4, 5 sessões. Na verdade, eu fiz 5 sessões, não, produções. Eu fiz 5 produções e aí eu dei o desconto de uma. Fechei o pacote de 4 produções. Sendo que eu iria fechar apenas o de 2 produções, que era R$970. E eu saí de lá com o pacote de 2.000 e... agora eu não lembro certo.
2.200 e alguma coisa, 2.270, acho que eu fiz 2.200 pra eles, que eu ainda fiz um desconto legal. Então, eu vou falar, Scarlett, eu acho que se der tempo hoje, eu ainda falo hoje. Aí eu ia falar do Puff, daí eu já tô no pacote, já tô na casa do cliente. É bem assim, mas tudo bem. Tudo bem, a gente fala de um assunto, já atropela outro. Então, realmente, os pais não sabem o trabalho que dá da gente fazer essas sessões newborn. Mas eu mostro. Se vocês não mostram até hoje, comecem a mostrar. Cara, eu sei que é um saco, tá? Eu sei que é um saco porque às vezes eu odeio ter que enfiar a câmera, o celular no tripé ou o celular num canto ou sair filmando, porque você perde tempo nisso. E aí você tá cansado no final do dia. Outro dia você tem a sessão, você tá arrumando um dia antes e tudo mais, se organizando na parte de limpeza e tal. E aí você ainda fazer vídeo, fazer foto, é muito cansativo. E ainda você tá destruída, né? Porque ninguém gosta de aparecer em vídeo destruído. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não apareço em vídeo destruída. Às vezes eu apareço, na verdade, de pijama e tal. É porque agora eu já tô revendo os meus conceitos, porque a gente não é perfeita toda hora. Ainda mais nós mulheres, que somos mães, que eu ainda não sou, mas, meu Deus do céu, quando eu vou ficar louca. Mas assim, a gente é mil e uma função, né? Então, quando a gente tá nessa nossa trabalheira, né? A gente realmente percebe o quanto isso é trabalhoso. Mas se a gente não mostra pra esse cliente que a gente tá fazendo toda essa higiene, que a gente limpa antes, que a gente limpa durante, que a gente limpa depois, que a gente higieniza isso, que a gente tá lavando lá na máquina. Inclusive, essa semana eu estraguei um flocate. Não estraguei, porque eu vou fazer um milagre nele ainda. Porque eu tava tão cansada e tava tão frio que eu falei, eu não vou lavar esse negócio com água fria dentro de uma bacia e vai ficar 3 semanas pra secar. Eu vou tacar dentro da máquina. Tá, eu taquei dentro da máquina e caguei com o flocate. Mas assim, ele dá pra usar e tudo mais, mas provavelmente eu vou ter que usar um amaciador de pelos, alguma coisa assim, porque ele fica tudo junto. Unidos venceremos. Parece o meu arroz. Então... mostrem para esses seus clientes, seus possíveis clientes, o trabalho que a gente tem na fotografia newborn, para que eles realmente não tenham esse problema do tipo, ai, a sessão é cara. Mas por que a sessão é cara, gente? Porque eu tenho aqui no meu estúdio Propé, que não é barato. Teve uma empresa que queria me cobrar R$1 por par. Vai tomar no zóio, R$1 por par. Depois eu achei mais barato, claro. Eu pelo menos tô usando o avental, né? O álcool agora não tá tão caro, porque, né? Tá ok, mas a gente usa. Mas, cara, eu uso muito álcool líquido, 70%. Pra jogar no chão, pra espirrar nos props, nos layers e tudo mais. Antes da sessão. Depois que termina a sessão, eu faço isso de novo, porque eu já encostei no bebê em coisas que eu não posso lavar. E ainda eu corro o risco de perder coisas do tipo flocate, né? Que eu espero não ter perdido totalmente. Por muita limpeza. Então, eles precisam entender isso. Eles precisam entender que a fotografia newborn, que o nosso trabalho, ele realmente exige um custo nosso de tempo e de trabalho, que realmente é trabalhoso. Muitas vezes eu já pensei em desistir pelo fato de, meu Deus, quanta coisa tem que lavar, quanta coisa tem que limpar. Não posso misturar com a minha roupa, não posso misturar com nada, tem que ser só do estúdio. E muita coisa tem que lavar na mão, porque não tem jeito. E aí, se você lava com água quente, o negócio desabrocha pior ainda, né? Então, tem que ser ainda com água fria. Nesse frio de... eu não sei quantos graus tá agora, mas hoje de manhã tava 8, 10 graus, né? Então, tá frio pra cacete, gente. Então, tá. A Scarlett, adorei seu nome, já falei isso, né? Me perguntou como são os meus pacotes, se teria problema de eu falar. Gente, não tem problema nenhum. Inclusive... tem um mês já, né? Da semana do desafio. Há um mês atrás eu fiz o desafio do enriquecimento newborn, onde eu falei muito sobre essa parte de atendimento, de pacotes e tudo mais. E eu falei sobre os meus pacotes, como que é o meu método de venda e como são os meus pacotes. Então, Scarlett, eu vou falar bem rapidinho aqui pra pegar alguma coisinha, que eu já vi que você falou o mesmo negócio aqui, mas depois eu falo de novo, depois eu leio. Então, assim, eu não entrego fotos para os meus clientes. O meu pacote, ele fecha por produção. Eu tenho bem certinho no meu orçamento como que funciona as minhas produções, como que funcionam os meus pacotes. Mas, basicamente, assim, 2 produções, R$970. 3 produções,
Agora eu não vou lembrar o valor de cabeça. Mas acho que é 1.270 e... Não, acho que é mais. 1.570 e 4 produções, 2.270. Acho que é alguma coisa assim. Depois eu posso colocar algum print ou eu posso postar nos stories sobre os meus valores. E aí, eu sei que termina com 70 todos. E aí, eles escolhem por produção. Eles muitas vezes me falam antes, Nani, eu quero 2 produções, tá? Que é o primeiro pacote. Não, tudo bem. E né, dentro dessas produções eu entrego todas as fotos. Então eu vou fazer foto do detalhe, eu vou fazer boquinha, nariz, olho, boca, vou fazer o detalhe da mão do bebê, né? Com o ursinho, sem o ursinho, do pezinho e assim vai, né? E aí eu entrego somente as fotos digitais. Ou melhor, o meu cliente só espera as fotos digitais. Eu vou confessar uma coisa, que tem os clientes que eles nem sabem o que eu vou entregar. Que eles só me contratam e falam assim, Nani, qual que é o pacote? Ah, o pacote de R$2.000, é claro que eu vou vender o de R$2.000. Ah, então tá, e o que vem nele? Ah, vem todas as fotos que eu fizer, vou fazer 4 produções uma no baldinho, outra na caminha, outra no puff, outra com vocês, outra assim, outra assado. Ah, então tá bom. Cara, tem muitos clientes que são só assim, porque eles já conhecem o meu trabalho, já sabem, eu me mostro no mercado, então eles não estão nem aí, às vezes, o preço que vai ser. E às vezes eu tenho cliente que eu tenho raiva, que eles falam assim, nossa, achei que ia gastar muito mais, ai, eu quero enfiar a minha cabeça num buraco. E aí, o que acontece? Conforme vai acontecendo a sessão, eu vou... falando pros pais, olha, você me comentou que você queria o pacote de 2 produções. Então, eu já fiz uma produção aqui, que foi essas fotos que eu fiz no flocate e tal, nesse pelinho, fiz os detalhes do bebê. Agora eu vou pra minha próxima produção, que vai ser o baldinho, tá? Então, eu vou fazer a foto assim, 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 termina essa daí. Olha, mas ele tá dormindo tanto, vou pôr ele aqui nesse cesto, tá? Aí, depois do cesto, eu vou pro outro e aí eu informo, olha, eu já fiz 4 produções. Tem problema? Eu aumento o valor de tanto e tal. Ah, Nani, não tem problema. Não, então vamos finalizar, vamos fazer as fotos com vocês. Ou vamos fazer outras fotos assim. Eu vou realmente vendendo conforme no calor do momento, tá? Lá na semana eu expliquei bem certinho o que eu vou falando pra eles. Porque primeiro eu posiciono o bebê deles. Eu deixo o bebê deles pronto pra aquela foto. E aí eu falo, então, agora já tá na 4ª ou na 3ª composição. Vai aumentar tanto. Eu posso finalizar? Porque caramba, agora passou, eu esqueci. E a gente já tá nessa daí, ele tá lindo, posicionado, sem chorar e tudo mais, né? Agora, quando o bebê tá muito difícil, pronto. Já posicionei, já fiz as 2, aí eu pergunto pra eles, olha, vocês querem que eu continue? Porque, olha, a gente pode colocar assim, colocar assado, tá? Então, fica a critério de vocês. E aí, muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, eu sempre vendo a mais, eu sempre vendo produção a mais. A não ser quando vem aquele pai e fala assim, Nani, eu só posso pagar aquilo, eu quero um desconto, eu não posso pagar nada a mais e tal. Eu vou deixar montado mais de 2, eu vou tentar vender na hora, né, com certeza. Mas se o pai falar assim, não, realmente é só essas 2 produções e mais nada, tudo bem. A gente fica nas 2 produções. Se o bebê colaborar, eu faço uma mais ou outra, não tem problema. Principalmente quando o bebê tá bem empacotado, que eu faço a coisa muito rápida. Eu nem passo para o próximo pacote, eu nem ofereço, porque realmente eu sei que aquele pai, aquela mãe não vão querer comprar. Eles não são clientes que estão interessados em agregação de fotos. Eles querem pagar aquilo, porque eles querem fazer comigo, porque eles gostam das minhas fotos, mas eles não têm mais do que aquilo. Então, eu respeito eles e faço a mais sobre minha responsabilidade, tá? Agora, quando eu tenho pais que estão em dúvidas, do tipo, ai, Nani, mas me explica direito como que funcionam as produções. Ah, uma produção é no baldinho, mas eu vou fazer, tipo, 10 fotos nesse baldinho, eu posso até fazer uma variação. Ah, eu vou colocar na poltroninha, mas eu posso também fazer uma variação. No puff também eu vou fazer algumas fotos, vai ter algumas variações também. Então, aí já foram 3 produções. Ah, entendi. Não, então traz que eu vou ver, né, sobre essas produções na hora. E quando eu vi, eu já fiz 5, já fiz 6. E aí eu falo, puxa vida, eu já fiz tantas produções.
Ai, Nani, não sei o quê, não tava preparado. Poxa, mas aí você tinha que ter me falado no começo, porque eu já fui explicando, né? Conforme eu tava indo, que já tava aumentando o valor e já ia aumentar a produção. Então, na grande maioria, eu sempre vendo a mais para esse cliente. E não é por foto, eles não recebem a foto, eles recebem todas as fotos. Então, se o bebê deu um sorriso, se o bebê ficou sério, eu vou colocar essas duas, por mais que estejam iguais as fotos. Eu esperei, eu incomodei o bebezinho, eu fiz a variação de ângulos e tudo mais, então eu entrego todas. Porém, no recebimento dessas fotos, eu sempre comento com eles que eu vou entregar apenas um pendrive com todas as fotos digitais. E eu reforço isso no final da sessão. Porém, quando eles recebem uma caixinha de madeira, que hoje é o meu novo método de entrega de 2020. Pode ser que 2021 mude, tá? Mas esse é o meu método de entrega desse ano, que é uma caixinha de... Tá aí, Kelly, traz aí, Kelly. Ah, essa funcionária, gente. Ela queria ficar em casa, essa lazarenta ainda. Olha só. Vai cair tudo aqui, né? É uma caixinha de MDF que eu entrego pro cliente. E quando ele abre... Tá aqui o pendrive. Não é esse pendrive, Kelly. E quando ele abre, eu tenho algumas fotos aqui reveladas. Ai, muito obrigada. Esse é o meu pendrive que eu entrego, ó. De madeirinha, ó, combinando com a caixa, inclusive, tá? Não sei se dá pra ver daí, mas ele é personalizado com o meu nome. E eu entrego, então, a caixa com várias fotos reveladas. Aqui tem gestação e newborn, por isso que tem bastante foto, tá? Tem umas 30 fotos, eu acho. Mas normalmente, é do newborn e ele fechou lá 20, o pacote de 2 ou 3 produções, eu vou dar 10, 20 fotinhos reveladas. Ou eu ponho um porta-retrato de acrílico aqui dentro também pra eles. E aí eu entrego, então, o pendrive. Não sei se vai dar pra ver aí, pode ser que caia tudo. O pendrive, um bombonzinho e algumas fotos reveladas. Claro que eu saí carimbando aqui, ó, que nem minha cara. É que eu tava testando o carimbo. Essa é teste ainda, gente, pra vocês terem ideia. E aí ela vem toda enroladinha com um fio de... parece uma juta, mas tem um nome certo, mas eu não sei agora falar, mas eu posso depois passar. E aí eu entrego, então, essa caixinha aqui, que, cara, você acha que eles vão jogar essa caixinha fora? De madeira? Não vão jogar. É uma caixinha pesada, uma caixinha bonita. Então, o meu método de entrega é sempre uma surpresa. Eu sempre falo pra eles que eu vou entregar apenas o pendrive. E eu realmente entrego o pendrive, porque quando eles abrem a caixinha, a primeira coisa que eles veem, o pendrive. E aí dentro eu tenho uma cartinha de agradecimento, que inclusive não tá completo isso aqui, tá? Tem uma cartinha de agradecimento, agradecendo aquele cliente. Eu tenho um enroladinho por fora, agradecendo por ele ter compartilhado essa história comigo, né? E também o pendrive com as fotos e um chocolatinho, que aí eu falo pra eles que eles têm que dividir na boca, pai e a mãe, porque normalmente depois que nasce a criança, ninguém mais beija na boca, né? É incrível isso. Então, eu sempre dou uma surpresa pro meu cliente. Quando eu tenho esses clientes que fecham pacotes bem grandes, por exemplo, eu fui lá com o cliente que ia me fechar essa sessão, esse primeiro pacote, mas ele fechou 4 produções, 5, 6 produções às vezes, que acontece, esse meu cliente eu faço quadros 33 por 33, que são os quadros de MDF, e eu entrego pra eles como um brinde também. Então, eu sempre tento fazer um método de entrega diferente do que esses pais estão esperando. E aí, o que acontece quando eu faço isso? Vem o marketing. Ele vai lá, ele vai tirar uma foto, ele vai fazer um vídeo, ele vai agradecer e todo mundo vai ver, né? Todos os amigos, todas as pessoas próximas que podem estar querendo fazer alguma sessão e tudo mais, vão ver e vão me contratar. Ou melhor, vão ver o método diferente que eu tô fazendo, tá? Tem pergunta? O quê? O puff tá na hora já? Tá bom. Pera aí que a Scarlett pediu mais alguma coisa. Os fotógrafos cobram em média R$300 com todas as fotos e 3 horas de sessão. 3 horas de sessão? É trabalhar pra cacete, né? Mas isso você tá falando de newborn, Scarlett, ou de aniversário? Porque existe essa diferença, né? Que o newborn, quando você faz aí em 3 horas, cara, é um tempo ok, né? Às vezes até o quanto antes, melhor. Eu, por exemplo, não faço por tempo newborn, porque, meu Deus, se eu falar assim que eu vou ficar fotografando 3 horas, o bebê tá empacotado, nossa, eu vou ficar sem fazer nada aqui às vezes, né? Então, eu prefiro por produção. E aí eu entrego realmente todas as fotos, né?
no newborn. Caraca, estipular por hora é a pior coisa do mundo. Porque, assim, realmente, às vezes, você não tem o que fazer. Pra que você vai ficar 3 horas? Imagina, R$100 por hora, sendo que você pagou baldinho, prop e tudo mais. Realmente, as pessoas às vezes não entendem o real valor do seu trabalho, da sua fotografia e tudo mais. Então, por isso que, às vezes, eles não conseguem, né? Eles vão fotografar muito, tá? Eles vão fotografar muito, 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 muito. Mas, eles vão quebrar. Porque ou você trabalha demais e fica louca, porque você não dá conta de tudo, né? Porque não é só fotografar, é editar, é entregar, é atender e tudo mais. Ou você vai ficar louco. Porque eu já passei por isso. Eu vou falar do puff, calma. Essa foi a verdadeira live enrolação, gente. Porque eu falei dos pais, daí agora eu vou falar do puff. Tá, então, gente, voltando do puff. Ai, minhas pernas estão doendo. Eu tenho que começar a fazer live em cima do sofá, deitada. Porque minhas pernas doem. Então, assim, ó. Deixei aqui o meu puff separado. Eu vou montar ele. Ou melhor, ele tá montado já, porque ele é todo desmontado, tá? Ele é bem prático nisso. Vou tirar uma parte aqui pra vocês verem. Que ele tem um ganchinho, ó. Onde eu consigo desmontar ele. Ele fica todo assim, essa é a maior parte dele. E ele fica dentro de uma bolsa, tá? De nada, Scarlett. Fique sempre aí. As mães vêm falando isso. Falando o quê? Tá, depois eu vejo. Porque senão o chefe aqui da produção vai falar assim, cara, você tem que falar do puff. Então tá. Voltando sobre o puff, o puff, então, ele é muito prático pra eu estar levando na casa do cliente. Então, se você não tem um estúdio, ele é ótimo. Agora, se você tem um estúdio, ele é ótimo também. Eu confesso que eu ainda tô com dificuldade na parte da coluna, porque eu tenho que quase deitar, né, pra fazer um posicionamento e tudo mais. Quando eu tava 10 quilos mais magra, eu tava com muito mais facilidade de flexibilidade aqui pro chão. Mas agora eu já tô pensando num suporte ou alguma coisa assim, pra subir ele levemente, pra subir ele uma parte assim, pra que eu possa sentar no banquinho e tudo mais, pra ficar na altura do bebê ou pra ficar na altura daquele próprio. Ai, caracoles. Tá travando minhas pernas hoje. Então aqui, ó, eu deixei 2 mantas separadas. Inclusive, uma delas é de malha, tá? Ela é uma malha. Então, eu preciso dos grampinhos pra segurar o puff, pra que a manta fique bem esticada, tá? E aí, eu tenho as mantas de soft. Gente, uma dica de manta de soft. Existem muitas empresas hoje no Brasil que vendem props, acessórios de newborn, certo? Porém, você vai comprar uma manta dessa, de soft, por R$75, R$80 lá naquela empresa. Eu acho que não sei se tá mais que isso ou menos, depende. É que agora, se você for numa loja de tecido, aqui na minha cidade tem muita loja de tecido. E aí, se você for numa loja de tecido e pedir por tecido de soft com elastano, se eu não me engano, que estica, né? Então, quando você for pedir, cara, você vai pagar vintão. 1 por 1, 1,5 por 1,5, o tamanho que ele é, tipo, quadrado, sabe? Então, ela vai te ajudar muito. Tanto para as mantas embaixo, tá? As mantas embaixo que te auxiliam pra ficar macio na gamela, ou te dar suporte na hora do posicionador, quanto como manta bonita não. A manta que vai por cima, tá? A manta que fica toda esticadinha. Porque quando você estica ela com os grampinhos, ela fica bem esticadinha e conforme você põe o bebê, ó, ela tem elastano, então ela se ajeita na pose. E é muito mais barato. Em tempos de pandemia, claro que eu vou optar por comprar, às vezes, a manta lá de R$80 daquela pessoa lá que vende mais caro. Que é uma manta antialérgica, que é isso, que é aquilo. Mas se você for numa loja de roupa de bebê e pedir, na loja de tecido, e pedir soft, antialérgico de bebê e tudo mais, vai ser cheio de frufruzinho, certo? Ou vai ter alguns lisos que vão ser esses, que vão ser os esticáveis, que são baratos igual, tá? Então, uma dica de economia, porque a gente não tá fácil, né, gente? Não tá fácil. E aí, eu deixei o meu puff preparado aqui. Nem vai dar tempo de eu posicionar, 10 minutos. Deixa eu conversar com a galera aqui. Mas assim, ó, eu preparei aqui essas 2 mantas, que eu ia posicionar a Sofia hoje na manta cinza, porque dá pra ver bem
o posicionamento, né? Mas eu acho que eu vou posicionar ela na semana que vem, mas inclusive na semana que vem já é outra coisa e tal. Eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Mas eu queria mesmo comentar sobre a facilidade desse puff, sobre essas mantas também, que é uma dica super legal e barata. Super barata de comprar, né? E o puff, ele é muito prático pra você ter no estúdio, se você não tem muito espaço, ou se você tem também, né? Que eu gosto da coisa bem organizada, eu sou bem chata quanto a isso. Então, eu gosto do puff pequenininho desmontado. E ele é muito prático, então, pra você levar na casa do cliente. Agora eu tenho aqui a pergunta da Sara. Ainda não comecei, mas o que seria primordial ter pra compor 2 cenários lindos? Sara, vamos lá. O que você não tem nada ainda? Você não começou nada. Primeiro que eu tenho uma lista de coisas que você precisa comprar. Que você pode, inclusive, ir na loja de tecido comprar, tá? Que vai ser o wrap. Wrap de 2, 3 cores de início. Primeiro define o seu padrão de cor, tá? Seu padrão, ai, Nani, eu gosto de cores mais quentes, mais dark. Ah, não, eu gosto da cor mais clarinha, branquinho, begezinho. Então, vai lá e define. Ah, vou comprar bege. Então, vai lá e compra malha, viscolaicra, né? Que você vai comprar. Ou se você for comprar de empresas também, ok. Você pode comprar viscolaicra, tamanho 30 centímetros pela largura que ela for. 1,40 m, 1,50 m, depende. Ou você pode comprar headband e toquinhas das cores que você gosta. E aí depois ir comprar os wraps, no caso a viscolaicra, pra ver as cores que combinam mais. Mas de composição, pra você compor 2 cenários, desses 2 cenários você consegue fazer várias outras coisas. Mas se você for comprar prop, eu te falo pra você comprar o baldinho de primeira, tá? Eu gosto muito da poltroninha, ela super me ajuda, mas todo pai é muito babão pelaquela foto do bebê no baldinho. Então, ela é uma pose difícil, ela é uma pose que te exige também pra você aprender a posicionar naquele baldinho, mas o baldinho te proporciona mais composições, mais poses, né, que você pode fazer a toda enroladinha, que é super fácil de fazer. Você pode fazer essa de bracinho, você pode colocar, às vezes, o baldinho dentro de um caixotezinho, ou alguma coisa assim, com algumas flores. Vixe, composição é o que você mais vai fazer sem mexer o bebê. Se você pretende começar, assim, realmente gastando pouquíssimo, realmente, é um balde, começa ali com a headband, uma toquinha, uma layer, quem sabe a layer vai sair um pouquinho mais carinha, de 80, 100 e pouco, depende do fornecedor que você compra, né? Nani, qualquer baldinho. Boa pergunta, Caroline. Então, existem os baldinhos que cabem os bebês de acompanhamento, que eles são maiores, das bocas maiores, tá? E tem outros que eles são bem certinhos. Pra quem realmente tá iniciando mesmo, que não tem ideia, existem alguns baldes que eles são mais grossos, que eles são de madeira, tá? Que eles realmente, a borda deles é mais grossa. E eles são ótimos pra quem não tem noção ainda do que colocar ali na borda do balde pra você posicionar o bracinho. É interessante esses baldinhos mais grossos, tá? E até mesmo pra pose totalmente enroladinha. Mas eles têm que ser realmente apropriados pro newborn. Eu vou medir a boca do meu balde e eu vou passar depois no stories pra vocês, mas não esqueçam de me pedir. Você podia medir lá. Não, tô brincando, depois eu meço. E aí, eu vou falar qual é a medida da boca do balde e da profundidade dele. Porque eu nunca me tentei em medir isso pra falar que esse é o perfeito. Porque eu realmente tenho um super pequenininho, que ele dá pras fotos dos bebês prematuros. Mas se eu colocar um bebê de 3 quilos lá, o bebê nem cabe. Ou ele fica assim, ó, tá? Não dá certo. E esses que eu tenho, inclusive, são da Love Prop, tá? São os baldinhos que você compra... Eles eram tipo 150, 140, acho que agora tá 110. E eles têm um arsenal de cores. Eu tenho 6 balde deles, de cores diferentes. E eu adoro porque dá pra fazer várias composições, né? E eu consigo usar uma pose outra pose na outra cor, próximo, então é bem legal. Esses tamanhos de prop de baldinho da Love Prop são os que eu normalmente uso, que eu vou fazer a medida, tá? Então se vocês quiserem correr lá na loja antes de eu fazer a medida aqui,
mas é o ideal, que eu particularmente adoro, eu uso, mas eu tenho alguns baldinhos que eles são mais redondinhos, tá? Mais abertos, a boca deles, e eu também uso muito, e eu tenho os de madeira ainda, que são mais largos na parte ali do bracinho, onde a gente posiciona, que super facilita na hora de colocar, principalmente o que você vai colocar ali de manta, de layer e tudo mais, tá? Mas, então é isso. A Love Prop, ele tem esses baldinhos que eu particularmente gosto, que eles são de... Não é de ferro, do que é mesmo? De alumínio. É uns nomes difíceis. Então, gente, é isso. Eu falei um pouquinho sobre o puff, tá? Eu espero que vocês tenham pegado essa dica do puff, que eu acho ele bem importante para as fotos na casa dos pais, tá? Na casa do cliente, no seu estúdio também, né? Dei essa dica rápida do baldinho aí, que eu acho que super vai ajudar, né? E aí, falei também sobre os pais fotógrafos na hora da sessão. Não tenham medo que eles fotografem. Ao contrário, deixem esses pais fotografarem, matar a bicha deles dessas fotos que eles estavam esperando 9 meses na barriga. Hoje realmente virou a sessão newborn virou uma coisa assim que eles necessitam fazer. Aquele bebê nunca mais vai ter aquela oportunidade daquela sessão. Então eles preferem às vezes pagar um rim, ou melhor, deixar de fazer alguma coisa pra fazer essa sessão newborn, porque hoje é importante. Hoje, antes, né, os meus primeiros newborn, que eu fiz, já estavam levando, Nossa, Caroline, você tem bola de cristal? Peraí que eu já vou comentar. Os meus primeiros newborns, eles estavam levando as fotinhos de Dia das Crianças dos newborn deles na escola. E eu acho isso demais. Então, hoje realmente a fotografia newborn é uma coisa que veio pra ficar e não vai mais embora. Hoje ela é muito importante. Caroline, a live de terça-feira que vem, eu vou falar sobre o kit, ou melhor, sobre o que você precisa ter pra iniciar na sessão newborn, o que você precisa ser, o que você precisa ter. Te juro, cara, depois eu vou tirar um print da minha agenda. E na terça-feira que vem eu vou falar sobre isso. Eu vou deixar bem certinho um kit aqui separado do que você precisa pra iniciar, inclusive de dicas baratas, tá? Pra iniciantes, porque eu sei que a gente não começa com 10 mil reais podendo investir, né? A gente realmente começa com um valor menor. Então eu vou falar sobre isso na terça-feira que vem às 3 horas da tarde. Como vocês já sabem, toda terça 3 horas da tarde aqui, não é mesmo? O meu Instagram já tá me chamando pra ir embora, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô amando essa interação aqui que vocês têm comigo. E aí na terça-feira que vem, venham cheio de dúvidas, tá? Pode vir cheio de dúvidas, anota no caderninho, que eu já vou deixar aqui pra vocês não esquecerem, então, da live sobre os primeiros acessórios, o primeiro prop que você pode comprar, tá bom? Que vai te facilitar em todas as sessões aí no seu começo de carreira, né? Que você pode fazer muita sessão. Gente, um super beijo. Sofia, eu vou ter que deixar você aqui, porque eu não consigo ir até lá com você no colo. E até a terça-feira que vem. Eu espero vocês, gente. Beijo, até mais.